Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook, hoje aqui recebendo a cantora, compositora Luz, de Natal, ela que está lançando um single novo, né? Água. Água, exato. E em 2019 ela lançou um álbum efêmero, então a gente vai estar falando sobre tudo isso, sobre música, mas sobre cultura e outros assuntos. Tudo bom, Luz? Seja bem-vinda à Rádio Baruch. Tudo ótimo. Agradecer ao convite do Afrânio. Prazer estar aqui na Baruch, falando sobre o meu trabalho e tal, e participando desse canal, né, de cultura, de divulgação de diversidade. Muito feliz de estar aqui. Legal. Ô Luiz, fala pra gente primeiro, como é que foi a tua infância, a tua relação com a família, né? Até chegar nessa questão da cantora, da compositora, mas como é que foi, assim, o início? Seja, assim, quando é que surgiu a música na tua vida, essa questão da arte? Então, quando eu era pequena, eu já tinha esse chamado muito grande para música, né? Eu mesma não entendia muito bem porque na minha família não tem nenhum músico, eu não conhecia também nenhum músico e só tinha aquela vontade muito intrínseca de cantar, de brincar de show de talentos, de não sei o quê, de montar banda. E eu ficava assim... Sempre, em todas as brincadeiras, eu era a criança chata que queria que a brincadeira fosse só aquilo ou, tipo, queria conduzir para algo relacionado à música. E aí eu fui crescendo e tal, com 14 anos eu queria aprender a tocar violão. E aí meus pais apoiaram, meu pai me deu meu primeiro violão. E aí eu fui aprendendo em casa mesmo e fui me apaixonando cada vez mais. Mas antes disso eu já fazia poesia, eu já tinha um chamado muito grande para composição também. E aí fazia várias poesias muito rápido. Fui vendo que eu tinha facilidade com essa questão da escrita poética. E aí fui dando vazão a isso cada vez mais. E nesse período que você falou, 13, 14 anos, quais eram as suas referências? O que você ouvia, o que você lia? Eu ouvia muito o que a minha mãe ouvia. Ela sempre tinha o hábito de colocar no rádio, assim, as coisas para ouvir. Principalmente nos domingos, assim, o dia inteiro ela colocava uma ruma de CD. E aí minha mãe sempre foi muito amante do pop rock nacional, internacional também. E aí ela ouvia A-ha, U2... Rolling Stones, e aí do Nacional Paralamas, Capital Inicial, Barão Vermelho, Frejá e tal. E eu cresci muito com essa influência pop rock, tanto que o meu primeiro álbum ele é pop rock, o Efêmero. E foi o gênero que mais marcou assim, a minha adolescência e a pré-adolescência também. Legal. Quer dizer que a família acabou te ajudando também, né? Participando desse processo, dessa escolha pela Sim. música e tudo. Seu pai deu o violão, né? A sua Isso. mãe... Minha mãe deu meu segundo violão e aí eles foram entendendo que era realmente uma vontade do meu coração, uma coisa que as pessoas também de fora davam apoio, porque viam que tinha um certo potencial e tal. Que bacana. Isso é legal, né, Luz? Quando a família apoia e tudo, porque o que a gente percebe, né, é que às vezes o artista não tem esse apoio de dentro de casa, né? Porque os pais, eles querem segurança para os filhos. E a gente sabe que às vezes viver de música no nosso país nem sempre é aquela profissão que os pais gostam, né? Que os pais acham que possa dar um futuro, digamos assim. Mas também tem o lado de ver o filho ou a filha feliz também, né? Exatamente. Eles incentivam muito que eu estude coisas por fora também, tenho uma carreira paralela à música. E aí eu entrei no IF, no Instituto Federal, e fiz o técnico em controle ambiental e tudo. E segui uma carreira... comecei a seguir uma carreira ambiental. Depois eu fui para ecologia. E aí eu comecei a fazer uma relação com essa coisa natureza e música. Porque
Desde pequena eu tinha esse chamado muito para música, mas também tinha uma relação muito íntima com a natureza. Tinha muito amor, assim, pelos animais e tal. Quando eu fiz 18 anos, eu decidi virar vegetariana, mas antes eu já tinha uma certa predisposição. Comia muita fruta, salada, não sei o que, verdura. E aí eu fui vendo que tinha esse chamado também com a natureza. Aí eu trilhei essa espécie de carreira, assim, na área ambiental, em paralelo com a música. E hoje, agora, no meu segundo álbum, eu tô vendo que essas duas coisas podem andar juntas. Que eu posso usar os conhecimentos que eu recolhi na área acadêmica na música. E aí, por isso que eu tô lançando um single chamado A Água. E depois vai vir outros singles que são de elementos da natureza também. Mas antes da gente falar especificamente desse single e desse novo projeto, né? Em 2015 você teve banda, né? Você começou com banda, é isso? Até ir para a carreira solo? Na verdade, foi mais para o final de 2016 para 2017. É? Porque, assim, eu comecei a fazer parceria com o Iago Sami, que me ajudou a fazer o efêmero e gravar o efêmero e tal. E a gente tava nessa onda de banda, porque era pop rock e tal. E aí ele chamou alguns amigos dele e a gente montou uma banda e tocou num dos festivais mais famosos lá de Natal, que é o do Sol, Festival do Sol. E aí a gente ficou um tempo programando algumas coisas, mas rapidamente eu vi que eu não queria realmente ter aquele formato banda para sempre, que era importante, mas o meu chamado mesmo estava sendo para artista solo. E aí depois eu ainda montei outra banda, só que aí a gente ficou mais no campo do ensaio, do planejamento, e não chegou a fazer show. E já estava pensando no próximo álbum, então a gente fez uma apresentação do efêmero, mas eu já estava com a cabeça no outro, que é o etéreo, que vai ter a água como componente e tal. E assim, comecei a ter esse chamado de artista solo, porque eu quis incorporar também o nome do projeto, que o nome do projeto já era Luz, quis incorporar para mim, para eu ser uma personalidade só, sabe? Tipo, eu sou o projeto, digamos assim. E aí foi isso. Legal. E aí, quando é que surge o efêmero? Assim, a produção, como é que foi? As composições são suas do efêmero? Isso. Todas. A melodia base e a letra e tudo são minhas. Mas teve arranjos de várias pessoas que chegaram e foram contribuindo e tal. Acabou sendo uma coisa bem coletiva, porque a gente teve a produção também de Matheus Fonseca, que a gente gravou com ele, que ele é guitarrista da banda Mariló, lá em Natal. E aí ele fez uma produção maravilhosa, assim, adicionou alguns arranjos também ao álbum, mas também teve outros amigos que vieram com arranjo de bateria, com arranjo de baixo. O próprio Iago também colocou muito arranjo de baixo e arranjo de guitarra, porque ele é guitarrista. E aí teve várias coisas de várias pessoas no álbum. E vocês gravaram onde, o efêmero? Qual estúdio? Foi no estúdio, no home studio de Matheus Fonseca. Ah, tá. Porque ele estava produzindo, ele tinha esse home studio, aí a gente acertou com ele de fazer tudo lá. E aí a gente foi juntando dinheiro e pagando assim aos poucos. Foi um processo que durou mais ou menos 1 ano. Aí depois a gente lançou 7 músicas em todas as plataformas. E como é que foi essa escolha da seleção? Assim, você... porque eu imagino que você tivesse outras composições, outras poesias e tudo, mas para esse efêmero aí, como é que foi esse processo de chegar em 7 composições? Foi bem, sei lá, estranho, porque eu tinha muita música. Desde pequena eu fazia muita música. Lógico que as músicas quando eu era menorzinha era uma coisa mais besta e tal. Eu não cheguei a cogitar colocar no álbum, mas sempre foi um hábito meu fazer música.
E aí tinham várias, e eu tinha que escolher dentre essas várias quais iam entrar. E aí tinha uma que eu lancei que era Suicídio. Que, assim, eu não lancei, eu só cantava pro pessoal na escola, na época do IF. E aí o pessoal gostava e tudo. Só que pelo nome o povo tirava muita onda, ficava falando, porque vai se matar, não sei o quê. Mas era uma metáfora, porque eu falava, porque todo amor é uma ilusão, suicídio com sofisticação. Aí eu fiz, não vou colocar essa música, tá meio imatura, não sei, eu não acredito que o amor seja uma ilusão de fato. E aí eu fui amadurecendo e fui vendo que a mensagem que eu queria passar com o Efêmero era de retratar sentimentos efêmeros, sentimentos passageiros. E aí, com as outras músicas que eu tinha feito, eu comecei a ver que tinha essa coisa em comum de falar de sentimentos passageiros, mas elas tinham uma maturidade, assim, mais clara. Tipo, eu conseguia me identificar adulta ouvindo aquilo e tal. Não era tão infantil como as minhas outras. E aí, eu decidi que seria 7, porque eu gosto muito da numerologia 7. Eu sou muito ligada em numerologia, assim, dos nomes e de tudo. O nome Luz também tem numerologia 7. Aí eu decidi que seriam 7 músicas. E aí eu fui selecionando aquelas que eu via que tocavam mais as pessoas também. Tipo, eu fazia vídeo, aí a galera comentava. Aí o próprio Iago também falava, essa aqui é mais legal, eu gosto mais dessa, não sei o que. Essa aqui eu acho que conquista mais, né? Aí a gente foi escolhendo e ficaram 7. Assim, antes também de começar a pensar nos lançamentos do Etéreo, porque teve a Água agora, e aí eu vou falar um pouco também do que é o Etéreo, né? Eu participei de um filme, da produção de um filme, chamado Contato. E aí esse filme foi muito legal, porque o Micaio, ele estava querendo formar um portfólio para ir para o curso de produção audiovisual em Curitiba. E aí ele começou a formar um projeto coletivo com vários artistas de Natal para fazer esse filme. E aí é um filme todo de coreografias, com músicas de artistas de Natal também. E aí vários performers, vários dançarinos participaram. Tudo dirigido pelo Micaio. E aí ele me chamou. E aí a gente começou a ver como um podia ajudar o outro. Aí ele pediu que eu fizesse uma música que seria a trilha sonora específica do filme, que foi Despido, que a gente lançou. E aí eu cantei junto com a Ari, que é outra artista também de Natal. E aí a gente lançou junto com o Estúdio Pro Sounds, com o apoio do Estúdio Pro Sounds. Aí teve o violão do Otto também. E aí a gente foi em grupo, vendo como cada um podia contribuir e deixar o projeto cada vez mais rico. E aí, dentro do filme também tem a trilha sonora da Água, porque o filme, ele é sobre momentos de expressão do corpo, tipos de expressão do corpo. Aí tem o silêncio, tem a euforia, tem a transição. E aí a Água, ela entra na cena da transição. E aí sou eu dançando a trilha sonora da Água. E aí, tipo, foi uma coisa que casou super, porque as imagens também vão servir para um clipe que eu vou lançar, que foi gravado pelo pessoal da Enquadro. E também foi algo que acrescentou no filme. E aí a gente tá super feliz com o resultado, porque eu lancei a música Despido, e aí já chama atenção pro filme, e aí já vai fluindo todo mundo junto, né? Com certeza. E esse filme, qual é a projeção dele de ser lançado? Como é que... Ele já foi lançado, mas
teve o evento de lançamento e tudo, mas ainda está nos processos para entrar em alguma plataforma como a Netflix e tal. E aí está sendo estudado tudo isso para ele começar a ser divulgado, assim, de forma... As pessoas terem acesso. Digital, isso. Ah, legal. E o Etéreo? O Etéreo, ele é um álbum que eu pensei assim, como parte de uma trilogia. Como tem o efêmero, eu pensei em ser uma ordem de 3. Efêmero, etéreo e eterno. E aí, como é que seria? O efêmero, ele fala sobre os sentimentos mais passageiros e tal. O etéreo, ele vai falar sobre os sentimentos mais sublimes, mais ligados ao divino, ao espiritual. E aí, tá sendo muito incrível porque eu realmente tô me achando na música através dessa música espiritual. Tipo, o efêmero, ele traz a coisa mais adolescente e tal. Um artista mais... colocando os sentimentos pra fora, nananã. E o etéreo, ele já vem como um álbum para guiar espiritualmente também, sabe? E eu penso nele falando sobre 5 elementos. Primeiro, água. Segundo, fogo. Terceiro, ar. Quarto, terra. Quinto, éter. Que éter se fala que é o componente que forma a alma, que é um componente que não se pode tocar. E aí vai ser um álbum muito espiritual e muito natureza também. Porque eu acredito que a natureza, ela tem algo de divino, ela nos alimenta, ela é aquilo que realmente nos sustenta e realmente importa, embora a gente não dê tanta importância. E ela conecta também. Quando você toma um banho de mar, você se sente mais elevado, você se sente mais limpo, mais leve. Quando você entra em contato com a natureza, você tem aquele sentimento que tem alguma coisa ali que não é só o material, não é só o que você pode tocar. Tem uma energia, né? E o etéreo, ele vai ser muito isso. E o eterno vai ser mais espiritual ainda. Vai ser mais, assim... falando sobre Deus, sobre o espírito em si, tudo. Então, assim, pelo que eu percebi, quando você está num projeto, você já está pensando em outro, né? Já está meio que começando a executar o outro, Exato. Né? Que legal. E o Etéreo, você lançou agora a Água, o single. Isso. E a ideia é todo mês lançar um single. Como é que é isso? Como é que é o processo em si? Então, a água eu pretendo deixar um tempinho assim, para ver também o feedback do pessoal, porque antes eu tava numa coisa totalmente diferente. O ritmo, o gênero de água, ele é mais calmo, é mais MPB, tem uma pegada um pouco afro-brasileira também. É totalmente diferente do pop rock que eu tava fazendo. Então eu lanço a água e tô vendo como é que vai ser a interação do público, vou ver como é que tá sendo, falando e recebendo feedback, nananã, para depois começar a lançar os outros, quando já tiver uma certa espera, uma certa procura, sabe? Quando Sim. o pessoal já tiver sentindo qual vai ser essa nova vibe, aí eu vou e lanço outro e vou lançando. E assim, eu pretendo lançar mais 4 esse ano. Todas composições suas. Isso. Mas também em parcerias. Até porque a água também é uma parceria, porque ela foi... A base melódica dela foi feita no piano por Ingrid. Ingrid Souto, que é pianista lá em Natal. Ela tinha entrado no projeto e tal, ela me mandou essa melodia. E aí eu senti, assim, uma energia muito, muito forte e tive uma inspiração super rápida para fazer a música. A música saiu super rápido. E aí eu penso que algumas músicas vão ter a participação de outras pessoas também. E a gente vai coletivamente construindo. Tipo, A Luz é um projeto que eu estou à frente, mas sempre tem pessoas me ajudando. Eu fico muito feliz por isso. Sempre tem pessoas contribuindo, chegando e... É legal, né? Essas parcerias, né? Isso, eu acho muito importante. Esses coletivos que acabam, né?
Ô, Luiz, então vamos tocar mais música, né? Do Vamos sim. efêmero. Você tocou duas, vamos tocar mais uma do efêmero. Qual que você escolhe agora? Vamos. A Fila, né? Que era que eu tava falando. A Fila eu gosto muito. Fala sobre ver a paisagem durante o caminho, sobre valorizar o caminho e ter paciência com o processo, né? A gente tava falando mais cedo sobre essa questão dos artistas, tipo, lançam uma coisa, aí já fica na expectativa de no outro dia tá fazendo super sucesso, mas na verdade não é assim. E aí na arte a gente tem que ter essa paciência e ir construindo com propósitos elevados, né? Tipo, você está fazendo arte não é necessariamente para você ter aplausos, e sim para você tocar as pessoas. E aí a Fila fala muito sobre isso, sobre valorizar o que se tem agora e o que se está fazendo, colocar amor no que se está fazendo e esperar que uma hora vai ter o retorno.